Bom, vamos começar então, pessoal. Vocês vieram daqui para uma palestra de direito, né? E eu tentei fazer uma palestra sabendo que não são só todas as pessoas do direito, né? Eu quero até... Tem gente do direito aqui? Levante a mão aí, por favor. Da direita? Do direito. Da direita tem todas. Não da direita. Bom... Gente direita também tem todas. Não, então... Eu vou tentar aqui reduzir, né? Porque vai ser uma história de uma crise civilizacional, né? Tem que ter a noção aqui que, se tratando de civilização ocidental, né, a gente fala de fé, né, católica, a gente fala de filosofia grega, a gente fala de direito romano-germânico. Né? E essas são, e vocês vão entender por quê. Justamente o direito, ele acaba sendo até um dos primeiros desses três elementos ocidentais que vão, inclusive, preceder os outros dois, né? Ou seja, a própria fé, né? Ou seja, a existência da ordem para daí existir, a tal para daí existir, né? O estudo filosófico, ou seja, as percepções mais intelectuais da coisa. E para começar a falar de direito, né? Vamos começar a falar de poder, né? O poder, por ele ser ilimitado por si só, ele sempre vai precisar de uma limitação, tá? A gente já teve, ao longo da história, uma série de tentativas frustradas de modelos prontos de poder, né? E essas tentativas, né, tanto o poder dos proletários, que é o marxismo, o poder absoluto, que foi a tentativa do Thomas Hobbes, né? Se a natureza humana ela é ruim, né, convém que seja um só no poder e seja o poder absoluto de um rei, né? E isso foi absolutamente catastrófico, né? Isso, do absolutismo veio o surgimento do Estado, da burocracia, do poder absoluto, né, e da tirania, né, que depois também fez surgir a reação liberal. Também tivemos o poder dos burgueses, propriamente do liberalismo francês, ou seja, nós temos aqui, né, consagrado como domador desse poder a delimitação da função do Estado. Tá? A gente não precisa exatamente de um modelo pronto. O poder ele pode ser delimitado à medida que você tem um Estado e essas funções do Estado sejam delimitadas para aquela função. Ponto. Tá? Então, quanto mais delimitado, quanto mais claro, quanto mais específico, quanto mais passível de penalidades, tá, as funções institucionais forem, mais o poder se torna uma coisa boa. Tá? A gente pega, por exemplo, vem na mente a primeira coisa provavelmente é o STF, né? Que um poder, que é um tribunal constitucional, legisla, julga, adentra a própria execução de um governo, né? E ao mesmo tempo fica angariando funções e funções e funções. Ele já é o inquisidor, ele já é a vítima, ele já é o próprio processo, ele já é o investigador, né? E por aí vai. O legal ocidental aqui do direito, tá, são os instrumentos de poder sendo utilizados. A autoridade que vai nascer de uma direção última, né, um rei, né, ou um presidente que vai estar no topo da pirâmide, visualizando se uma sociedade ela vai ter, né, um ciclo virtuoso ou um ciclo vicioso, né, ou seja, ele estando nesse topo da pirâmide, ele consegue executar as coisas, né, executar o restante da base. Abaixo dele, uma ordem que se gera através da lei. Aí nós temos os nossos representantes que geram, a lei gera o próprio direito. E por fim, a lei obedecida, né, que faz com que o homem seja livre. Sobretudo tentando, né, esta lei, o que ela faz? Ela tira a liberdade do homem? Na verdade, o correto seria tirar a liberdade na medida em que a liberdade vai invadir a liberdade de outra. Né? Então, aqui, para o homem ser livre, ele precisa, na verdade, se livrar dos maus usos da própria liberdade. É aí que surge a lei, para impedi-lo na medida desses desejos que ele possua. E por fim, o bem comum, né, que também esse legado, faz parte desse legado ocidental e faz parte desta busca institucional numa unidade como um todo, né, mais do que uma palavra bonita, pomposa, né, para parecer que o cara entende de doutrina social da igreja, né, ou para empulhar alguma pauta ecofascista, né, é o fim desse legado civilizacional. Tá?
a função jurídica do Estado talvez ela seja uma das mais importantes, né? Justamente porque o juiz ele lida com o real. Ao contrário, vamos dizer assim, dos legisladores, né? Eles estão convivendo com legisladores. O presidente está convivendo com o poder. O juiz está convivendo com as pessoas. Né? Ele não lida em hipóteses de realidade. O legislativo, a lei, eu vou ter que criar esta lei para determinar, né, uma fiscalização para esse comportamento se evitar. Qual é essa situação? Uma situação hipotética. Ela não é uma situação que necessariamente está acontecendo. Pode estar acontecendo, mas ele está falando em hipóteses. Né? Ou o presidente, não, eu preciso que isso aqui mude, isso aqui mude, isso aqui mude, porque o ciclo vicioso está aqui, né? A gente está indo pro brejo. Né? Ou entrega tudo para Forças Armadas e tal. Enfim. Não vamos chegar muito perto da realidade assim, né? Se nós examinarmos o próprio direito romano, que é o nosso direito originário, né? Ele vai ter uma cara de bagunça com tentativa de ordem, tá? A gente vê pelas figuras criadas pelo direito romano, né? Você tinha os pretores, que eram os magistrados, você tinha os edis cures, que eram os fiscalizadores do comércio, os censores, fiscalizadores de costumes, né? Tribuno da plebe, que podia lá pelas tantas decisão judicial, não, eu quero vetar essa decisão, né? Tinha o poder de vetar, ou seja, né? Ele é uma bagunça que era uma tentativa de ordem. Mas dessa bagunça vai se aperfeiçoando com o tempo e vai chegando daqueles instrumentos que nós conhecemos, né, que são aqueles que conseguem lidar com a realidade. E outro legado que o direito romano nos deu também foi as fontes do direito. Né? O que se baseia a aplicação da lei, a aplicação de uma regra, uma aplicação de uma norma? Em costumes, em lei, em plebiscito, que na época do Império Romano era muito comum, você fazer plebiscito locais, etc. A interpretação dos prudentes, que é a interpretação dos sábios, e os éditos dos magistrados, como se fosse uma súmula, né? Só que ela tinha justamente muito mais publicidade, muito mais poder. Né? Sem essa geração de fontes, sem esse ônus de responsabilidades, e a possibilidade de criar direitos, nunca haveria um caráter civilizacional para a coisa. Né? O próprio jus civilis, né? A gente vê pela essência da palavra, civilis. Né? Ou seja, através do direito você vai ter uma coisa chamada vida civil. Né? O pressuposto dessa vida civil é civilizar. É civilizar. Tá? Então isso tudo foi absorvido, foi mantido posteriormente também pela igreja, através de processos um pouco mais simplificados, uma realidade também muito mais simplificada que a própria do Império Romano. Né? E sem o direito a gente não poderia, por exemplo, pensar em civilizar povos bárbaros. Né? Porque antes de converter esses povos bárbaros, você precisa apresentar também a ideia de justiça, a ideia de ordem, né? Dizer que o cara é cristão, até o membro do PCC, né? Pode-se dizer. Agora, partindo que você está civilizado e ao mesmo tempo adentrando uma sociedade, adentrando o amor ao próximo, respeito ao próximo, né? Isso só de fato se você tiver os instrumentos adequados civilizatórios para estar dentro dessa sociedade. Né? E introduzindo daí essa ideia civilizatória, o direito acabava sendo uma clave para esses povos também saírem dessa natureza tribal, né? Onde o que prevalecia? Prevaleceu se eu sou mais forte, né? Se eu consigo manter o poder. Se aconteceu tal injustiça, tanto faz, não está no poder. Né? Ou aconteceu injustiça comigo, eu tenho o porrete. Eu vou direto com ele fazer justiça com as suas mãos. Ou seja, né, é o caso absoluto. Né? Ou seja, você precisava desses instrumentos para depois, né, converter os povos. E também a formação aqui institucional, ela caminha junto, né, com a formação das leis. Né? Ou seja, você só tem uma instituição política porque você tem, né, assegurado que você tem uma sociedade que precisa ser civilizada e precisa estar sob o jugo dessa lei. Precisa dessa lei justamente para que todos vivam em liberdade.
Então, a gente pode dizer que a lei do mais forte, ela está aos poucos voltando. Só que como que ela está voltando? Tá? O Alexandre de Moraes está pegando um porrete para dar na gente? Não. Está pegando os instrumentos de poder. Então, o judiciário hoje não tem freio. As instituições, todas as instituições praticamente jurídicas hoje não têm freio. E ousa decidir saindo dos próprios fundamentos que deveriam limitá-lo. Tá? Então a crise do direito, a gente fala que não é um problema só do Brasil isso. Tá? É um problema mundial. Tá? Os problemas do direito a nível mundial são um pouco diferentes, talvez, dos problemas do Brasil. Tá? Ou os problemas latino-americanos, até porque o problema de Suprema Corte, por exemplo, totalitária, a Venezuela também possui. Tá? Tão corrupto é tipo Peru, que mandou todo mundo embora. Exatamente. Mas os problemas do direito, por exemplo, na Europa, se dão com um caráter, por exemplo, supranacional. Você assina uma carta de direitos humanos que vai sobressair ao próprio direito interno, à própria soberania no país. São problemas diferentes, mas no fim, a aplicação e a liberdade de aplicação e criação de realidade ou coação através de uma sentença, isso a gente vai ver que varia muito de um país para o outro, né? Vamos dizer assim, a flexibilidade que a pessoa pode entrar nisso. Por isso que eu estou dizendo, nós estamos voltando literalmente à lei tribal. Nós vamos ver depois por quais razões isso. Tá? Os problemas eles são aqui de ordem institucional. Tá? Institucional porque os direitos, no caso, né, não criou seus próprios contrapesos. Nós não temos... Quem é que fiscaliza hoje o judiciário no Brasil? CNJ? Conselho Nacional de Justiça? É um órgão administrativo? Não pode prender? Só pode aposentar? Tá? Então, não tem contrapesos. Tá? E ao mesmo tempo, a modernidade, o processo do modernismo, ele não foi visto como um inimigo que realmente era. Eu quero agora pegar bem esse processo do modernismo, tá? Pra gente ver se eu consigo... Eu não quero não querendo ganhar nota extra, tá? Não. Ou fala e come. Eu falo como Não tem muito o que fazer. Porque é o seguinte, você tinha antes, tá? Por que a modernidade ela entra como um inimigo, né? Você antes tinha um conjunto de leis que fazia algum sentido perante a natureza humana, perante os costumes. A lei, ela vinha para, né, vamos dizer assim, fazer uma adição aos costumes. É como diz o Neil McCormack, que é um institucionalista norte-americano, direito do Estado, especialista, né? Ele fala o seguinte: você não tem por que eu ter, por exemplo, uma lei de como você forma uma fila se você tem um povo que forma uma fila. Né? E ao mesmo tempo, no Brasil, se nós formos contar, são já 13 mil leis, mais milhares de atos normativos, mais milhares de portarias nos quais a lei de introdução das normas do direito brasileiro presume que cada um de vocês aqui conhece cada uma delas. E o que isso vai gerando? Vai gerando um caos tão grande, porque não somente a gente vai desconsiderando, isso aqui nem vale mais, tá? Como vai tendo a impressão de que o Estado está sempre em cima de você. É como o professor Olavo ele diz no Jardins das Aflições, tá? Quanto mais leis o cara cria, mais fiscalização ele cria, mais direitos ele cria, maior é também a máquina do Estado para fiscalizá-lo e tirar a liberdade dele. E mais fácil também fica de você usar essa lei só quando você quer também, né? Porque fica aquela coisa, é tanta lei que as pessoas dizem, essa aqui não vale mais, ok, mas quando tu quer que valha, vale. Né? Exatamente. Também a própria modernidade, ela retirando o elemento metafísico da coisa, né? Ou seja, a noção metafísica. Por que existe uma lei? Por que existe uma lei? Hoje a gente pode dizer, porque ou é vontade do congressista ou não é vontade do congressista. Ou é vontade do STF ou não é vontade do STF. Ou é vontade do Alcolumbre ou do Nhonho. Maia. Ou... Né?
É por causa disso hoje que a gente tem leis. Não tem mais elemento metafísico. Hoje realmente é lei do mais forte. É lei tribal. E pra gente ver assim, da onde que veio essas crises? Da onde surgiu essa terra arrasada? E aí eu vou falar pra vocês hoje de 3 problemas. Eu vou falar do problema da modernidade, que praticamente fez as pessoas perderem o senso de transcendência e com isso também o senso de justiça e estrutura lógica de uma norma. A gente tem uma coisa na nossa natureza que se chama estimativa. A estimativa é você ter a capacidade de repetir ou mesmo aceitar repetições. A rotina que nós repetimos, os comportamentos que nós repetimos. A gente entende por que, por exemplo, a gente tem que parar o sinal vermelho. Sabe? Ao mesmo tempo, hoje, mesmo que a gente tenha compreensão de certas coisas por costume, o que a modernidade vai tirando é, na verdade, tira-se o costume, tira-se a fonte de noção, estamos todos enquadrados no nada. E no nada nós temos que tirar alguma coisa. E o segundo problema seria o positivismo acadêmico. E o terceiro, as evoluções institucionais, que não criaram aqui no Brasil, principalmente, os mecanismos adequados. A gente vai ver que, mesmo que tenha um problema mundial jurídico, o Brasil é muito pior, em vários sentidos. Até é surpreendente que nós não tenhamos tido um totalitarismo judicial há 50 anos atrás, e não agora. Fala um pouco da modernidade novamente, tá? Nós ainda temos algumas certas normas, algum vislumbre de norma aqui dentro do nosso ordenamento jurídico, que ainda a gente consegue ver um pouco do direito natural, um pouco da natureza humana, por que a existência de uma norma. Por exemplo, direito penal. Tem direito penal. Você ter punição para bandido, você ter punição para roubo, você ter punição para homicídio. Você não precisa do legislador para, na verdade, explicar isso para você. É parte do costume. Parte desta verticalidade dos valores que a gente acredita. Outro instituto natural, ou vislumbre do instituto natural, os institutos contratuais e obrigacionais de direito civil. Por que você faz um contrato? Você precisa de um contrato. Então você não mantém as relações humanas. Você precisa de obrigações que estejam, ao mesmo tempo, previstas como institutos dentro do direito civil. Você precisa do condomínio, quem não mora hoje em condomínio. Você precisa ter normas para isso. E, pelo menos nisso, a gente tem a noção que a lei tribal ela não pode prevalecer nessas relações mais imediatas. Então, mas isso são as normas mais antigas. Se a gente for pegar o direito civil, nosso Código Civil, ele teve um patrono chamado Teixeira Mendes, e esse patrono, o código ficou tão bom que ele só é simplesmente atualizado, com certos aspectos, com certas, vamos dizer assim, peculiaridades do seu tempo. Não é um recomeço. O que você pensa que vai ter, por exemplo, hoje de um marco civil da internet? Ou de uma lei de fake news que vai ser aprovada pelo Congresso? É óbvio que a gente pensa, vai dar merda. Desculpa o palavrão, mas vai dar merda. E por quê? Porque falta essa noção. A gente sabe se for hoje para sair um planejamento familiar de dentro do Estado, a gente sabe que pode contar ali que vai sair alguma coisa que vai invadir o corpo feminino, que vai invadir o caráter familiar. A gente sabe que vai ter essas invasões. Agora, se fosse pautados numa sociedade que realmente se prepara para a própria morte, que acredita na imortalidade da sua alma, seria bem diferente, né? Seria bem diferente. Pesaria nos legisladores, olha, eu preciso fazer a coisa certa, porque tem um valor que vem, sabe-se lá de onde, que precisa ser mantido aqui. Pesaria também nos juízes, eu tenho que fazer um melhor trabalho possível. Eu não posso inventar. Eu não posso criar coisa, eu não posso achar aqui,
A tentação moderna esta, né, de querer ver as coisas todas achatadas, todas simplesmente no mundo, ela foi muito bem explicada e explicitada por São Pio X, né, na Patiente Dominici Gregis. Em suma, São Pio X já dizia isso aqui: a modernidade ela é a união de todos os erros. Essa talvez seja a melhor definição que eu tenho achado. No erro maior, que é o ser humano se colocar no lugar que é o de Deus. E nós tivemos processos antes disso acontecer. Claro que o direito, como eu disse para vocês, ele parte de processos em que ele precisa se adaptar na sociedade. Quando surgiu o direito romano, é claro que haviam problemas. Mas ao mesmo tempo você evoluía com fontes, com jurisprudência, costumes, ele precisava respeitar os costumes, ele precisava respeitar as leis, mas ele era um instrumento que funcionava. E a gente pode chamar o período em que as coisas funcionavam pelo menos, o respeito a essa verticalidade, de teísmo. O período em que as pessoas ainda assim vislumbravam em que tanto as leis elas tinham que proceder de uma moral comum, de uma moral cristã, de uma moral civilizatória, e que necessariamente porque acima delas estava Deus. Esse aqui é o caráter mais civilizatório que o direito pode dar numa sociedade. Não existe uma sociedade civilizada sem direito. Já com o liberalismo, e principalmente com certa influência aqui nós entramos nos processos deístas. O que são os processos deístas? Onde se crê que Deus existe, mas ele não é o mestre da história. Se ele não é o mestre da história, basta que os homens façam a entrega dessa história e possam, por exemplo, criar suas próprias leis. Possam excluir religião, possam criar seus próprios institutos familiares, possam criar... Poliamor. A criatividade humana aqui vai muito além. E aí nós temos o período sumariamente ateu. Que não importa se o povo não é ateu, mas o Estado será. E olha, o que eu já vi de academicistas, inclusive católicos, tem esse wishful thinking de não, o laicismo é bom porque ele presume que todas as religiões são bem-vindas. Olha, se vocês virem uma fraude dessas, falando um troço desse, por favor, digo assim, que o cara é safado mesmo. Porque olha, primeiro, que laicismo é ecumenismo, que também é uma coisa ruim. Se nós vamos adentrar na própria história de infiltração e apostasia da igreja, que começa nas lojas maçônicas europeias, no próprio espírito carbonário italiano, lá vai estar o ecumenismo. E se vocês querem uma prova que o próprio Estado de Direito ele é ateu, e essa tese aí de laicismo aceitador é balela, se nós formos até 2002, veja, eu estou dizendo que o STF ele não é que ele criou o totalitarismo agora. Esse totalitarismo ele é silencioso. Veja, em 2002 o PSL, na época que estava com o Luciano Bivar, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, questionava o preâmbulo constitucional. E a frase que se encontrava no preâmbulo estamos aqui sob a proteção de Deus. Por quê? Porque o estado do Acre era o único estado que não tinha, eles entraram contra o estado do Acre. O estado do Acre era o único estado que não tinha colocado o preâmbulo na Constituição, na sua Constituição estadual. E as Constituições estaduais têm que seguir a Constituição Federal. O que o STF fez? Não somente ele afirmou que o Acre tinha o direito de fazer isso, como ele aproveitou, como sempre o STF aproveita, para tirar a força normativa do preâmbulo. Se vocês forem ler o Constitucional nosso, todos os valores maiores, fundamentais da nossa República estão no preâmbulo. Nos Estados Unidos,
A Constituição deles é formada praticamente por valores fundamentais. Então as emendas americanas, o espírito americano, ele está justamente vamos dizer assim, em conseguir realçar através das suas emendas esses valores constitucionais. Aqui, os nossos valores constitucionais já foram postos no lixo pelo STF lá em 2002. Ou seja, nós já estamos aqui em instituições que já se declararam, né, sob o laicismo mais radical. Né? E aí que foi a genialidade, né, do Pio X de conseguir ver esse pensamento achatado do modernismo. Né? Porque isso não acontece só com o direito. Se a gente for para a própria ciência hoje, né? Recomendo muito a vocês o documentário do Wolfgang Schmidt que está na Lumine, né? O Fim da Rede Quântica. Porque a mesma coisa acontece na ciência, a mesma coisa acontece na teologia. Se esvazia a realidade, se esvazia, né, a própria qualidade, a substância das coisas. Por que a substância? Porque a substância ela tem que vir de algum lugar. Ela tem que vir de uma criação. O que tenta, por exemplo, hoje a ciência? Dizer, essa mesa aqui é um monte de átomos. Tá, mas é um monte de átomos. Tudo bem que ela possa ter átomos, ou vamos dizer assim, que os átomos existem na realidade. Mas passou por um processo. Foram almas que criaram isso aqui, foram almas que lixaram, passaram por uma produção, ou seja, né, esses átomos são resultados de uma substância humana. Isso a modernidade não consegue mais ver. Na teologia é a mesma coisa. Teologia, o que hoje os teólogos querem? Diálogo interreligioso. Né? Diálogo interreligioso. Eu já até fiz uma anotação aqui do que fatores econômicos e ecologia. Por quê? Porque antes do homem ser criado, a natureza era. Grandes coisas, né? Os fatores econômicos, porque a realidade Deus não quer. Talvez Deus veio para salvar as pessoas ou veio para fazer revoluções econômicas. Essa coisa de não conseguir sempre ver a coisa achatada. Você nunca vê mais a coisa. Né? Agora o problema do positivismo acadêmico. Tá? Já vi pessoas aí que estão bravas com os milicos. Né? Mas hoje não vamos falar dos milicos, vou deixar eles de lado. Se a realidade moderna ela foi uma peste para o direito, porque ela tirou a noção do para que as normas servem, para que os instrumentos do direito servem, o positivismo, tá, ele vai criar o caos intelectual para a aplicação e formação dos instrumentos do direito. Ou seja, vai tornar a coisa mais confusa. O Eric Wegelin foi o primeiro a alertar isso. Tá? Lá na nova ciência política dele, ele disse, isso aqui tá vendo uma palhaçada. Qualquer um faz uma tese, ou uma dissertação, ou um artigo, é um amarinhado de fatos, não passa por fundamento nenhum, não passa por crivo nenhum, não vem para resolver coisa nenhuma, joga dentro de uma biblioteca acadêmica, que ficam empilhando um monte de porcaria. Isso aqui não sai nada. Ou seja, ninguém resolve nada, ninguém critica nada, enche a biblioteca das universidades, e se torna uma carreira. O acadêmico hoje, que participa de atividades acadêmicas dentro do direito, ele se torna hoje parte de uma carreira. Infelizmente, temos que reconhecer isso. E se a gente for ver, nenhuma dissertação ela vai superar a experiência humana. Tá? A Edith Stein já falava isso, né? Ela foi aluna do Edmund Husserl. O Edmund Husserl também influencia muito a filosofia do professor Olavo, que é uma filosofia, diria, da realidade, né? E ela estava muito certa. O emaranhado de fatos ele sempre vai ser superado pela experiência real. Né? O que está acontecendo agora? Né? O que o pedreiro está sentindo, né, quanto ao cumprimento da lei? O que o policial está sentindo quanto ao cumprimento da lei? Essas pessoas que interessam. Não é o que o Alexandre de Moraes acha que a lei quer. Não faz sentido nenhum. Então as pessoas hoje, quando elas negam a própria experiência, principalmente no trabalho acadêmico, né, você coloca coisas porque tem que citar. Eu fiz mestrado aqui. Mestrado meu, eu cheguei há 10 dias antes da entrega, cheguei pro orientador, e aí, o que tu acha? Tá bom, só bota
Tenta botar mais umas 100 citações. Tá, mas tem alguma coisa, alguma ideia que tá errada? Não, tá, tipo, só bota mais citações, porque senão os caras da banca vão dizer que tu não tá... Tem método. E é isso, sabe? Só que essa coisa, quando você vai gerando produção por produção, você vai gerando caos. E ao mesmo tempo que você gera caos, você gera fontes. Porcarias de fontes, quer dizer, né? Exato, porcarias de fontes. Porque assim... Mas aí tu é o especialista. Aquele que quiser fazer, por exemplo, o caos dentro do direito, ele vai ter sempre uma fonte para buscar dentro, por exemplo, do universo acadêmico. Por quê? Porque não, é ilimitado. Não tem fundamentos. É só fatos. É um emaranhado de fatos. Que você pode tirar do contexto quando você quiser. Tá servindo ali para você, serviu para o aluno que fez, vai servir para você também. Tá? Então a gente tem hoje, a verdade é que assim, ó, a gente tem muitos juristas, e se nós formos ver no Brasil, quase nenhuma contribuição real dos últimos 80 anos. Se a gente tem problema na alta cultura de 50 anos sem produção nenhuma, a gente tem no direito um problema maior ainda, são uns 80 anos sem contribuições reais. A gente não tem, por exemplo, assim, o cara diz, esse aqui criou o Código Penal que bota bandido na cadeia. Né? Esse aqui criou uma forma que o judiciário ele consegue ser penalizado. Não tem. Não tem. Né? O mais provável é que a pessoa ela entre na faculdade para tentar entender o sistema de status quo dos seus orientadores. O orientador ele quer preencher o lápis, quer preencher a produção acadêmica dele, né? E algumas vezes o cara adentra algumas coisas, né, bem contrárias, e se ele colocasse a experiência na realidade mesmo, né, ele ia perceber quão imoral isso é. Pega o caso dos garantistas. Você entra numa pós-graduação de direito penal, todo mundo usando terninho e gravata. Né? 20 anos de idade, terninho e gravata. E aí o professor garantista diz, não, tu tem que defender o garantismo aqui, senão tu não vai conseguir essa titulação. E vai lá o cara literalmente defender bandido. Porque, claro, né, os procedimentos hoje penais, que deixam a mente 80% da bandidagem quase fora da cadeia, eles não são ainda suficientes. Você tem que defender ainda, né, ideologicamente, vender a sua consciência, prostituir a sua consciência para defender o bandido. Mesmo que ele seja só o seu cliente. Tá? Então, hoje existe esse sistema, né, principalmente acadêmico, ele acaba desvalorizando soluções, né, e valorizando apenas a reprodução. Né. E isso acaba sendo totalmente tecnicista, desnorteado e também horizontal. Né. Existe por existir, existe esse cara aqui está sendo titulado porque simplesmente ele está aqui no ambiente. Né. Então, a grande tendência é até mesmo que um católico faça isso. Né. Ele sai do direito, aí ele não conhece bem a realidade, ele entra naquela pressão de convenções sociais, quando vê, né? Ele não tem noção que isso se trata também de uma guerra cultural, né? Que ele está valorizando também, vamos dizer assim, elementos academicistas. Né? E pior ainda do que o positivismo. Cafezinho? Aí eu quero. Pior ainda do que o positivismo jurídico dentro do direito, né? O positivismo que gerou esse caos de produções e desconexão com as crises reais, a gente tem um mal ainda extremamente pior, que é o da infiltração marxista acadêmica. Quem faz essa infiltração? Escola de Frankfurt. E aí, a sacada da Escola de Frankfurt é a seguinte, né? Todo sistema horizontal, ele pressupõe a tomada de um sistema vertical. Você está falando em positivismo, modernidade, você está falando em horizontalidade. Não ver mais, né, de onde vêm valores, não julgar princípios, não julgar, né, enfim, né, não julgar a existência de uma criação, nada. Né, tudo aqui. Mas no marxismo, ele vai ser um pouco mais uma solução semi-vertical do que semi-horizontal. Vou explicar isso aqui para vocês. Tá? Você tem no marxismo o elemento do ateísmo e do materialismo. Tá? Mas você ainda mantém um elemento que descarta, que é a realidade. Tá?
Você entende que as coisas existem, né, dificuldades, existem problemas, existem crises, né? E aí o marxismo ele acaba sendo, na verdade, uma consolação do sujeito que acredita que ele não pode viver só sendo achatado horizontal. Ele precisa ter alguma coisa. E aí o marxismo ele vai chegar, não, existe alguma coisa assim. Existe o espírito da história. E o espírito da história, ele tem que ter um fim apenas, que é a Revolução Proletária. Então, se toda a história ela é formada de opressão, né, e o próprio marxismo vai, inclusive, criar a mentira só da opressão histórica, sempre julgar a história, né, você precisa pegar a realidade, tirar o caráter transcendental dela, pegar todos os instrumentos que usam esse caráter transcendental como o próprio direito. De onde vem a justiça? Por que nós temos noção de justiça? Né? A conversão do Kelsen foi muito interessante, porque o Kelsen ele dizia o seguinte, não, você tem que ter uma norma pura do direito. Você não tem que ter valores na norma, porque assim você gera segurança jurídica. Lá pelas tantas, ele mesmo admite, ele admite na autobiografia dele, né? Eu ia fazer uma crítica ao direito natural, né, para dizer que o direito natural é balela, eu preciso norma pura, sem valor, né? Só obedecida e ponto. Ele disse, eu não posso fazer isso, porque a noção de justiça, ela vem na alma. Né? Então você tira isso, você já tira também a noção de justiça. A sociedade é apenas a solução de problemas de realidade econômica. Também pensem que isso vai causar um sistema como o direito. Qual a finalidade? Justamente a manutenção do ambiente civilizatório. Tem um personagem da escola de Frankfurt aqui que vai ser aquele que mais vai se sobressair, que vai ser o Jünger Habermas. Ele segue os mesmos pressupostos da escola de Frankfurt, da dialética negativa do Theodor Adorno, você criticar principalmente a finalidade intrínseca da norma, né? Ou seja, para que a norma foi criada, não interessa. Interessa agora como eu vou ler ela para ela realizar os problemas, né? Solucionar os problemas da realidade. Ou seja, a intenção aqui ela é meramente destrutiva mesmo, é saquear, né, sequestrar os instrumentos civilizacionais para conserto do espírito da história. Né? Só que o Habermas ele foi além do sequestro. Ele não queria simplesmente com os instrumentos do direito, né, que a gente conhece hoje, Constituição, lei, juiz, promotor, advogados, sentença, tá? Eles servissem à revolução. Ele queria que a própria leitura da norma fizesse sentido revolucionário para quem for ler ela. Para quem for ler ela. Então, a sutileza da escola de Frankfurt era justamente não ter de entrar explicitamente na luta de classes. A sutileza era dar ares de bondade à narrativa hermenêutica, ou seja, da leitura de uma norma, a leitura de uma lei, para a partir daí criar o caos. Se vocês forem perceber, a grande maioria dos juristas brasileiros em academias hoje é seguidora do Habermas. Adorei. Direitos para todos. Isso também. Porque daí tu atravanca tudo, porque tu não consegue cumprir isso. Exatamente. Mas na verdade, só um adendo para entender um pouco o Habermas, na verdade a questão do Habermas não é a produção excessiva do direito de normas. Ele tem uma ideia de democracia extrema. Toda lei para ele é consensual, não existe essência, não existe nada, tudo é dialógico. Então, tem até eu estava até falando pro Bruno que essas questões de participação no orçamento público, essas são ideias de uma dimensão, de uma criação de democracia própria do Habermas, que é a democracia deliberativa, que ele mesmo criou. Então, a sutileza vem nesses termos que são bem comuns e até simpáticos a nós, mas que, na verdade, causam
uma horizontalidade de tudo, assim. Exato. Mas não tem futuro. Quando o próprio Habermas, acho que ele era reitor na Universidade de Frankfurt, quando teve em 68, aquele monte de baderna, os estudantes resolveram invadir a sala de aula, a mesma coisa que aconteceu aqui, né? Ele foi o primeiro a chamar a polícia para descer a porrada no pessoal lá. O mesmo artigo que ele fala em mudança do sentido semântico, né, ou seja, da leitura da norma, ele fala justamente, ele critica o Partido Comunista, a estratégia do Partido Comunista da luta de classes. Na verdade, a tendência da Escola de Frankfurt sempre foi manter aparências para criar o caos. É pura retórica. Exatamente. Mas a coisa dele é querer modificar o sentido das coisas, modificar o sentido da norma. Né? Então, aí a gente chega, né, também nas teorias modernas e tão caóticas como a Escola de Frankfurt, os positivistas, né, que são as teorias também do Ronald Dworkin e do Robert Alexy. Porque é um neo-justnaturalismo, é uma espécie de tentar tudo, na verdade. Perverter se o problema era o justpositivismo, que criou a grandeza das instituições, né, por exemplo, Supremas Cortes, né, a gente então ressuscita, tira do túmulo o justnaturalismo com uma roupagem modernizada, de que não existem valores eternos, mas na verdade os valores são mutáveis e alguém vai criar os princípios. Mas a gente volta na mesma realidade achatada. Sim, tá? Claro, também uma outra tentativa retórica. Porque o principal, muito relevante aqui do Dworkin e do Alexy, né, que hoje são os juristas mais influentes a nível internacional, esses dois, eles acharam, mesmo assim desconhecendo a solução de uma realidade horizontal, né, eles resolver uma solução, né, para todos os instrumentos do direito. Agora a gente vai resolver a segurança jurídica. Né? O problema não é horizontalidade, academicismo. Né? O problema do direito é que quando princípios entram em conflito com outros princípios. Isso é um problemão de trazer. É um problemão. Tá? Porque se o caos positivista e o caos frankfurtiano ele traz princípios e direitos para tudo, tá? Antes você tinha princípios reais. Tá? Você tinha princípios de justiça, subsidiariedade, solidariedade, liberdade, dignidade da pessoa humana. Isso são princípios reais. São valores reais. Tá? Agora existe direito à saúde, direito à habitação, direito ao bom sono, às vezes. Até isso os nossos constitucionalistas estão criando. Direito à felicidade, esquecimento. Não, a felicidade, a busca da felicidade, aquilo ali tá perfeito. A busca sim, mas é o direito à felicidade. Tem Ministério da Felicidade. Na Venezuela tem, né? Eles precisam disso. Mas aí a gente pergunta, né? Deus criou o mundo para dar direito à saúde? Deus criou o mundo para dar direito à habitação? Não. Ele garantiu assim, ó, fica tranquilo, né? Tô fazendo a criação, todos vão dormir bem, toda noite. Toda noite, né? Sem remédio. Né? É óbvio que não. Então não pode ser um princípio. Não é um princípio. Tá? É um direito, mas é um direito mal formulado. Materialmente impossível o Estado nos garantir boa saúde, bom sono, né? Uma habitação, né? Pode, à medida do possível e da subsidiariedade aqui, né? Pode aqui, à medida, né, de subsidiariedade, por exemplo, né, dar um tratamento para você. Tá? Garantir que o funkeiro que está fazendo, né, som alto do lado da sua casa, ele vai tomar uma multa. Ou vai ser preso. Isso. Né, mas, então, se um princípio constitucional ele entra em conflito com outro princípio, né, ou menos fundamental ou infundado, né, a premissa nossa é que o menos fundamental ou criação ad hominem aqui, né, um princípio, né, ele, na verdade, ele fosse tirado de lado, mas não é isso que, na verdade, o Dworkin e o Alexei estão colocando. Né? Não tem hierarquia. Eu vejo que é mais ameaçador do que a herança de matriz marxista. Essa matriz, pelo menos em alguns, na Alemanha chamam de neo-justnaturalismo, que é uma perversão do justnaturalismo. Tu dá um nome de justnaturalismo e diz, não, o princípio sou eu. Não, eles hoje chamam, percebe que o fato de chamarem assim, ó, tem fontes do direito. É justnaturalismo, porque segue uma jurisprudência, porque a jurisprudência são os costumes.
Não, os costumes dos julgados, dos juízes. Essa é, além de a mais ameaçadora, essa é a mais impregnante tendência no judiciário, não só no Brasil. Eu acho que a escola já ficou para trás, já ficou obsoleto. Com certeza. Nessa corrida. Eu acho que essa é o que mais se impregnou. Exatamente. E você vê, essa mesma imbecilidade, né, de princípio sobre princípio, foi utilizada recentemente pelo STF para determinar que o aborto aos 3 meses ele é legal. Né? Ou seja, se deu negativa da norma que... União homossexual. Não, mas assim, do aborto, né, eles pegaram o seguinte, né, eles citaram Alexis e o Dworkin, o Barroso, né, dizendo que direitos femininos valorizam daí a dignidade da pessoa humana e logo a inviolabilidade da vida seria o princípio menor. Né? Ou seja, isso daqui, quando a gente não consegue perceber essa horizontalidade, quando deixa esse caos, né, é esse tipo de decisão que a gente tem. Né? Eu quis citar essa aqui de propósito justamente porque ela vem, né, nesse propósito de criar a liberdade total, por exemplo, para o julgador fazer o que ele quiser. Nós estamos neste nível hoje. Né? Então, vejam que isso só continua, na verdade, o problema. Né? O que está acima do quê? Né? Quais princípios são primordiais? Quais são invenções humanas? Ninguém vai responder isso. Ninguém vai responder isso. Jogaram já os direitos. Tu tem que fazer alguma coisa com eles. Tá? Ninguém vai responder. Agora, se você levar isso esses direitos, né, pro empregado CLT, 44 horas semanais, pega transporte público, sustenta para a família, conhece a realidade, né, ele vai ter a exata conclusão que eu estou tendo. Por que os juristas não estão tendo essa mesma conclusão? Não, eu vou chegar e perguntar para ele, existe direito à saúde? Eu não sei, não, mas o senhor tem direito à saúde, o senhor tem direito ao tratamento? Eu tenho direito ao tratamento. Então, o tratamento o senhor tem, na verdade, né? Não é um direito. Ele vai ter essas conclusões. Por que os juristas hoje não conseguem ter essas conclusões? Porque estão, né, praticamente, né, pautados por essa realidade. Eu acho que essa desconexão da realidade tem um pouco de herança na escola de Frankfurt, herança marxista, mas também tem no positivismo do Kelsen, quando ele coloca, digamos, que o direito é ocupar-se do dever ser. Entende? O jurista tem que olhar não o ser, mas o dever ser. O Zola, né? Como é que a realidade deveria estar. Então ele é um instrumento para tu correr atrás daquilo que não é. Então aí já desconecta as pessoas da realidade mesmo. Né? Então isso, inclusive na advocacia, a gente vê isso daí, não é só uma questão dos julgadores, né? Quem está pleiteando algo que sabe que não é a realidade, mas se baseia num dever ser. Não, isso vai ser atingido em algum momento. Exatamente. Por exemplo, o cara vai recorrer ao SUS, né? Ele não vai procurar o SUS porque o SUS deve a ele vitalicidade, né? Um shape de academia. Né? Ele não está procurando isso, ele está procurando tratamento. Né? Então, essa falta de conexão com a realidade, que simplesmente você joga no direito, né, e cria esses monstros fiscalizatórios ou esses monstros, né, vamos dizer assim, de garantias, que depois somos nós que temos justamente de arcar com essas responsabilidades legislativas, né, com essa falta de realidade e mesmo falta de noção do que são as coisas. Né? Se a gente for perceber hoje, quando a gente fala em direito à saúde, amigo, se você entrar com uma ação hoje pedindo um tratamento de qualquer valor no judiciário, o judiciário vai te dar. Não precisa passar plano de saúde, não precisa passar pelo hospital. É claro que tá, né? As pessoas têm que ter certos tratamentos, mas se dá, né? Tem que passar por subsidiariedade. O que dá para todos, né? É o que dá. E aí a gente chega no problema da forma institucional. Tá? É um contexto mais difícil, porque atualizar uma instituição política e jurídica, você tem que fazer e pensar que ela funcione, que ela também gere uma coisa chamada consenso. Tá? E não entendo aqui consenso como uma união de poderes. Né? Eu vou juntar o legislativo do União com o STF de Moraes e vamos derrubar o executivo. Não pensem nisso. Consenso não é isso. Consenso é quando você tem, né,
funções determinadas, nenhuma dessas funções são invadidas pelas outras, e cada um faz o seu papel. Não necessariamente tendo de fiscalizar um ao outro. Tá? Esse é um princípio, na verdade, liberal, né? Do System of Check and Balances, né? Tem que um poder intervir no outro. Na verdade, essa é uma forma liberal de ver a separação dos poderes, né? Então, não nos socorre muito, né? Exatamente. E também não é para ver as instituições funcionando como, né, o senhor Vilas Boas vê, né? Que diz que não, que estão funcionando as instituições. Não, elas funcionam talvez para o senhor. Vai perguntar para um empregado CLT, para o cidadão comum, você acha que está funcionando as instituições? As instituições, para funcionar, elas precisam passar tanto pelo consenso, quanto a própria execução da norma, ela precisa acontecer. O próprio fundamento da norma, que vem lá dos legisladores, precisa acontecer. Tá funcionando, mas por que tem bandido ainda na rua? Por que não tá funcionando para mim? Tá funcionando pro senhor. Tá funcionando para mim. Então, se a gente for perceber, né, o que você vai segurar, no sentido o judiciário? Vai ser o legislativo? Não. O legislativo, principalmente no Brasil, teme o judiciário. Não tem, a gente não vai ter nem consenso e nem fiscalização. E aqui o que eu estou levantando é o problema moderno que nenhum Estado no mundo conseguiu responder. Como é que você fiscaliza o judiciário? Diante, por exemplo, do caráter supranacional dos direitos humanos internacionais globalistas, como é que você consegue, ao mesmo tempo, fazer com que o judiciário não crie lei, não crie seu próprio inquérito, sem, por exemplo, investigação devida, sem MP, sem polícia. Então, o que a gente tem hoje não é bem consenso, é extorsão. Porque se você deixa para o legislativo, não, você no Senado aí é que vai fazer a investigação dos ministros do STF. Não, ótimo. Beleza. Só que aí todo o Senado está envolvido num caso de corrupção. Uhum. Se eles pegarem e fizerem o impeachment, parece que tem uma intimação aqui, busca a apreensão para algum dos senadores. Vai ser assim. Isso não é consenso, isso é extorsão. E se o judiciário segurasse o próprio judiciário? Bom, isso já acontece. E também não tem sido uma experiência muito positiva. O Conselho Nacional de Justiça, primeiro que o conselho desse órgão administrativo, ele já é formado por STF e STJ. Já podemos começar aí, vocês concluem o restante. E a pena máxima que se tem obtido para casos graves dentro do Conselho Nacional de Justiça, peguem, por exemplo, um caso gravíssimo, que foi o juiz lá do Eike Batista. Ele roubou dinheiro do cofre, que era perdimento, pena de perdimento que tinha sido feita ao Eike Batista, e ainda saiu dando banda com uma Porsche caída, que estava também em perdimento. O que foi a pena dele? Prisão? Improbidade administrativa? Aposentadoria. Compulsório ganhando todos os direitos. Por quê? Porque é um órgão administrativo. Ele não vai... Ele não pode aqui... não vai existir prisão administrativa, e não pode também existir prisão civil. E também existe o problema do cassismo, do judiciário. Vai ter sim defesa para que os juízes eles possam ter liberdade para para fazer o que quiser. Então o que pode resolver o problema de insegurança jurídica no Brasil? Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu não sei responder essa pergunta. Não sei. Eu tenho uma pequena tese. Se as instituições elas não passarem a funcionar pelo povo, através do povo, se não houver, por exemplo, um chefe de Estado que seja escolhido pelo povo para cuidar da nação, fiscalizar como os processos legislativos vão, convocar eleições, tem um funcionamento das instituições que, por exemplo, na Europa, funcionaram durante um bom tempo, até surgir o caráter supranacional. Se não houver, por exemplo, uma representação devida do nosso Congresso Nacional, 9% de todos os votos totais
é a representação do Congresso Nacional hoje. Isso já é uma crise de representatividade com Bolsonaro ou não. Isso pode ter sentido. Com Bolsonaro ou não. E se não tiver ainda uma reciclagem dos juízes que estejam ainda alinhados a estas teses frankfurtianas, tá? Essa coisa de leitura hermenêutica da realidade, vai dizer o seguinte: você desobedeceu a lei. Você desobedeceu a lei porque, inclusive, tinha aqui jurisprudência a respeito e tal. Eu diria que o positivismo que poderia nos salvar. Exato. Mais ou menos. Nessa altura. Porque ele entra também no problema do achatamento, né, da realidade, né, da horizontalidade. Tipo, também, aquela né? coisa já tá tão ruim que esse aí é menos pior. É uma tábua que tá boiando, né? Eu acho que seria o meu ciclo Pode ser um vicioso. jacaré, mas Sério. ele se agarra. Então, pessoal, é isso, né? É só essa pequena tese, né? O judiciário, ele é um poder imediato, ele funciona com pessoas. Mas as ordens dele, a lei, a composição, a substância dele, né, vem de onde vêm as leis, de onde vêm as instituições, de onde elas são formadas. Então só aí é que a gente vai conseguir pelo menos ter um pouco de segurança jurídica. Tá? Uma ideia que eu tenho é que eu penso o seguinte: um dos problemas na gênese dessa crise é na ideia liberal, talvez lá, nas revoluções influenciadas pelo iluminismo, de 3 poderes. Porque cá entre nós, eu não sou juiz, tá? Mas cá entre nós, o judiciário é o mais poderoso de todos os 3. Não existe equivalência. Isso é uma construção teórica. Aí que tá. Não há. Aí eu te pergunto uma coisa. Quando Montesquieu ele escreveu a tripartição de 3 poderes, ele escreveu para ser horizontal ou ser vertical? Se falava que ia ser piramidal, algo nesse sentido. Não. Mas piramidal, a Não, gente sabe que é, mas... Mas ele quis ver horizontal, o rei, o parlamento e os juízes. Eu creio que sim, naquele contexto sim. Mas para todo o restante do legado da função do judiciário, ele é assim, digamos, porque ele é a última instância de cumprimento de um preceito, né? Seja ele preceito legislativo ou um preceito de lei, por exemplo, que se negue a cumprir algo que o executivo demanda. Então, como ele é o último recurso, né? É um funil de poder. Os poderes todos vão ter que passar por ele. Então, realmente, ele é um concentrador. Então, eu acho que um dos problemas, claro, é uma solução mais teórica, né? A gente não pode implementar isso em 10 anos. Né? Mas olha só, Luiz, na verdade, tua tese é que ele vai se tornando tirânico simplesmente por existir, né? Mas na verdade não é bem assim. Não, o que seria a salvação? Seria o seguinte: seria criar uma nova geração de julgadores, os quais não vão ficar, digamos, ao bel prazer, digamos, colocando a aplicação da norma conforme eles fossem os incorporadores dos princípios, né? Como é o que a gente tem a partir do século XX. Mas teria que ter o seguinte: também não entregar totalmente a representatividade popular, mas sim ter o quê? Uma reeducação de... Também, vamos falar português, claro. Talvez seja interessante a gente recuperar a ideia de virtude, de uma classe nobre em valores e virtudes. E ela vai ser responsável por julgar, governar e legislar. Né? E aceitar a noção de que realmente, desses 3 poderes, tem um que vai ser o curador de poderes, é o judiciário. Eu vou te dizer uma coisa. Tem um Isso livro para longuíssimo prazo, mas é a realidade. Tem um livro, eu não sei se vocês já ouviram falar do Michael Bryan, do Apocalipse. Sim. Ele lida praticamente a história do Padre Elias, né? É que ele lida justamente com esse paradoxo. O lado, né, mundano, o lado modernista, o lado globalista, ele também acredita ter virtudes. O próprio lado marxista, ele acredita ter virtudes. Ele faz justamente por altruísmo, mentira, perversão da história. Porque lá na frente vai ser melhor. Então, o que eu vejo assim, ó, mas não a parte... não tem alma, mas olha olha só, a parte institucional, tá? Ainda que hoje vá atender o judiciário a uma tirania, o que o Jelinek ele vai dizer, né? Os processos institucionais, eles são processos humanos. A atualização das instituições, ela se dá nas necessidades humanas. Então, por exemplo, se
Surgimento do governo. O governo é um fenômeno moderno. Você tinha, por exemplo, não tinha, por exemplo, um poder administrativo, não precisava ter. Não tinha ainda maquinário administrativo para, vamos dizer assim, ter SUS na Idade Média. Entendeu? Ou ter SUS na Inglaterra do século XVI. Ainda não tinha essas noções. O que nós fomos criando aqui é o seguinte: funções foram criadas no Estado e essas funções não chegaram na mão de ninguém. Por exemplo, a função do Tribunal Constitucional no Brasil é o Judiciário. E o Judiciário faz o controle constitucional e o controle das leis. A execução das leis e o controle constitucional. Qualquer juiz pode fazer e dizer como é que ele lê a Constituição. Isso por si só já é o caos, porque, né? Aí diz, não, mas a gente pegou do sistema americano. Não, o sistema americano prevalece antes o direito dos costumes locais para depois interpretar a lei se o direito quiser interpretá-la. Ou seja, tem uma segurança pelo menos do que vai acontecer. Mais ou menos, porque eles entendem que os costumes mudam, então o princípio que fundamenta a norma muda. Então a base de direito constitucional também não é uma grande garantia. Resumidamente, eu teria que recuperar aquela ideia da medieval das teorias das duas espadas, né? A espada da justiça mundana e a espada do Deus lá, o Papa, digamos, né? Seria uma coisa quase que impensável nos próximos 200 anos. O controle constitucional não ia... Tem que pegar pelo controle constitucional também. O controle constitucional depois da própria execução da norma e ela ser controlada pelo próprio controle constitucional. Mas tem que ter um mecanismo para isso. Não pode fazer que nem o Brasil fez, misturar sistemas e sistemas. O europeu, o americano e o tupiniquinho mesmo. Tá? Vai, Helena. Eu estava pensando desde antes que o colega ali da frente falou sobre o dever ser, né? Que esse seria um dos problemas atuais, porque tu tem essa panprincipiologia misturada com um dever ser positivista. Mas assim, não discordando, nem tenho legitimidade para isso, mas eu até discordo de vocês dois num ponto. Eu acho que o problema não é institucional. Nós temos instituições que, do ponto de vista formal, são ótimas, democráticas, republicanas, equilibradas e que podem sim se funcionar, autoconter ou conter o poder. Para mim, o principal problema é que o dever ser está misturado com o progressismo exacerbado, com hoje em dia todos os juízes são expostos, a gente tem uma publicidade extrema, é uma condição óbvia, real, a nossa sociedade ela é extremamente exposta, e nós vivemos um fingimento cultural que o Olavo cansa de falar em todas as suas aulas. Então, assim, a gente tem que fingir que é bom moço. Os juízes não vão deixar de ser assim. Então, como eles estão expostos e eles têm que ser os virtuosos com base nos princípios de virtude pós-modernos, ou seja, eu tenho que pensar em todo mundo, eu tenho que ser legal, eu tenho que garantir direitos, o que a gente tem, na verdade, não é um problema institucional, é um problema de mentalidade. Então, assim, o que pode mudar é a gente tentar trazer uma filosofia, talvez. Eu acredito muito que a mudança é filosófica, nós vamos ter que trazer uma filosofia mais escolástica. Sim, mas é isso que eu estava falando, não é diferente do que eu estou dizendo. Eu digo que o projeto seria uma mudança para 100, 200 anos. A mudança das pessoas. Mudança de mentalidade, talvez criar uma classe virtuosa. Todo processo institucional, né, ele pressupõe um processo também cultural. É isso que, por exemplo, o Olavo acredita. Né? Você criar como que ele disse que ele conseguiu mudar o Brasil? Né? Simplesmente respondendo. Ninguém respondia antes. Você tinha o apogeu absoluto da esquerda em todos os âmbitos culturais e você não tinha antes resposta. Tá? Então, à medida em que vai se criando classes de novos intelectuais para justamente desfazer esse anarquismo, né? Tanto dessa burrice positivista, mas também por esse marxismo, né, consolador, né, de mudança de espírito histórico, é por aí, eu acho, que é o caminho. Né? Mas é um caminho
Demorado, muito demorado. Mas aí tá, a questão, o que eu acho é o seguinte, a gente tem o nosso... da esquerda, do senso de poder, sendo que o governo está construindo uma universidade. Onde é que vai haver a formação? O meu problema é exatamente isso. A questão toda é a seguinte, nós estamos com um problema de representatividade. Cadê a educação? Tu tem um país que a maioria cristã... Mas o que é educação? A maioria cristã, a maioria acredita nas mesmas coisas, e nós estamos sendo governados por uma minoria que acha que sabe o que tem. Por quê? Porque eles passaram na academia. Começa isso. Tá? Eu sempre gosto da frase do Bismarck, que é aquela coisa, com leis ruins e juízes bons, tu ainda consegue governar. Agora, com juízes ruins, não adianta leis boas. Entendeu? Porque é o que nós estamos vendo. Tu pode ter uma instituição boa, umas leis... A gente tem umas leis péssimas, mas mesmo que a gente tivesse leis boas, com esse povo que quer fazer o que quer, não adianta, entendeu? É isso que e aí é o que ela tá falando, mas é o que ele tá falando. Então, assim, nós temos que, na verdade, mudar a questão de quem pode assumir esse cargo. Não, eu concordo contigo que a guerra cultural, ela envolve pessoas. Não, certo, ela envolve eu sei pessoas. Que vocês todos concordam. A questão é assim, a gente mudando a instituição com essas pessoas que a gente tem para escolher para esse cargo, não vai adiantar nada. Entendeu? Depende, como que a gente fala em mudança das instituições? A gente fala em mudança das instituições depois de um processo cultural que já criou já criou, vamos dizer assim, as tendências e as inclinações para as instituições, ou a gente fala simplesmente, vamos golpe militar aqui, a gente bota a Constituição, bota e aproveita tudo que tem. Igual tu precisa de pessoas para mudar as instituições. Acho que uma solução, tipo assim, que não uma solução, nossa, não adianta, mas assim, uma ideia inicial poderia ser, por exemplo, extinguir vitalicidade do juiz. Sim. Eu tinha o primeiro passo. Faz uns 2 ou 3 anos que eu pensei numa coisa no seguinte sentido. Não precisa extinguir a vitalicidade, contanto que a cada 2 anos, durante cada eleição, tanto a municipal quanto a federal e estadual, o povo também votasse em quem deveria sair. Entendeu? Então, assim, a cada 2 anos o povo elege um pra sair do judiciário. Tchau pra você. E o presidente que está no cargo é aí que eu quero que vocês entendam. Toda medida. O cara vai querer representar o povo. Ele vai querer. Antes de passar pra ti, eu quero que vocês entendam uma coisa, assim, ó. Antes de. Isso são medidas de contenção. Sim. Tá? Isso que vocês estão falando. São medidas de contenção. A gente pode conseguir conter o problema, né, criando, por exemplo, regras de vitalidade, o controle da idade, etc. Mesmo assim, tá, o espírito dessas pessoas ele está já condicionado, já está dirigido a isso. Tenho uma solução. Então, e tudo passa, por isso que passa. O que o governo está fazendo para a formação de intelectuais de direito? O que o Brasil está fazendo para tirar a tal da doutrinação marxista que existe em todos os meios? Nada, botaram agora um cara do MEC lá que o Luciano Huck está gostando. Então, como é que vai fazer um negócio desse? Mas nada. É que ele perguntou, o que o governo está fazendo para acabar com a doutrinação marxista que começa nas escolas? Nada. Então, justamente não vai mudar nunca. Porque a possibilidade, inclusive tivemos um bom ministro da educação agora, o Weintraub, ele dizia o seguinte, 250 funcionários concursados estavam abaixo de mim querendo me odiar e não funcionava. Mais ainda os professores que tinham que aplicar o conteúdo. E aí é que a saída, eu não acho que seja a educação graduada no Brasil. Não, aí que tá. A formação real no Brasil, ela passa pela autoeducação. O sujeito hoje consegue, como diz o Olavo, ele conseguia... O Olavo, ele praticamente chegou no momento que ele estudava Goethe, Dostoiévski. Ele dizia o seguinte, eu descobri que as pessoas que estão em volta de mim são umas bestas quadradas. Sabe? Por quê? Não tinha artes liberais, não tinha o Hugo de São Vítor e o Dida Liscon, não tinha aula de latim, ele tinha simplesmente os clássicos. E foi aí que foi a saída. Eu acho que passa muito mais pela autoeducação, porque uma das coisas que a educação objetiva não nos dá é, por exemplo, liberdade de saber quais são, vamos dizer assim, os graus que nós precisamos nos educar. Cada um de nós vai ter um ritmo, cada um de nós vai ter, vamos dizer assim, uma inclinação melhor, um interesse também, né?
E, por exemplo, não é vou pegar na matemática lá, o logaritmo, né? Aprender o logaritmo com a professora, né? Porque não vai adiantar, você não vai usar nunca isso aqui. Né? O que você fez? Você perdeu tempo ou ganhou pro vestibular. Só isso. Né? Para entrar numa portaria. Agora, a gente perdeu essa noção de como fazer autoeducação. Como é que você pega... qual que é o seu ritmo? Já dá para ler, por exemplo, Ilíada? Não, eu tenho que passar antes pro Dostoiévski, tenho que passar antes pelos clássicos mais simples, criar linguagem, para daí, depois de criar linguagem, ir pro imaginário, para depois do imaginário eu conseguir ver na realidade minha onde se aplica e onde facilita. Hoje no Brasil... Não dá pra gente falar de educação sem falar nisso antes. É como dizer assim, ó, não, mas vamos deixar pro MEC. Tamo louco. Não vai adiantar. O poder real é que ele tá no indivíduo. O Weintraub, por mais boa vontade que ele tivesse, ele não tinha poder nenhum. Mas eu vejo que também tem um outro problema. Assim, esse que é o negócio, não é questão de doutorado. O problema não é nem a questão eu acho que não é tanto a educação, porque o povo é povo em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar da história. O povo mesmo não se educa. O que se educa é a elite. Você pode transformar uma elite, digamos assim, regenerar uma elite degenerada, regenerar o conceito de elite, não no sentido de ser econômico, de poder, mas de ter valores que são valores realmente decentes, valores no sentido real da palavra, que valores é aquilo que vale, é aquilo que alguém pode morrer por aquilo, e é aquilo que não é mutável, e não valores mutáveis, conforme que isso aí tem chama de valor e não é valor, né? Então eu não acredito tanto na questão de educação, acho que não é por aí, porque povo é povo em qualquer lugar do mundo, em qualquer época, o povo, ele pode, digamos assim, o ser o detentor do reservoir, a grande reserva de valores, mas aquilo é tudo muito abstrato e distante, eles vivem aquilo na prática, mas não pensam aquilo. Então a questão está em educar uma elite. Agora, como trazer isso à tona, colocar isso em prática, claro, primeiro tem que tratar o problema dentro da igreja, mas uma coisa que a igreja conseguiu fazer, pelo menos até o início dos anos 70, pelo menos aqui na América Latina, principalmente na Argentina, por meio principalmente do Opus Dei, Tá bom, pensei que ia ser. Consegui entrar. Eu tava pensando, o que ele vai dizer de bom que veio dos anos 70 dentro da igreja? Eu tava vindo pra trás aqui. Tá. Não, então, até os anos 70, ufa, né? Aliviou aí. Eu ia julgar mal, pá. Então, principalmente na América Latina, funcionou até os anos 70, que era uma atuação intensa do Opus Dei na formação de juristas. Muito bom. Isso funcionou. Isso funcionou. E no Chile. Né? Então, durante o governo militar, tudo bem, são positivistas, etc. Ok, eles não são conservadores, não são católicos no sentido, né? Mas veio a calhar circunstancialmente. Então, para botar isso em prática, eu acho que a gente não poderia dispensar a atuação da igreja. Claro, teríamos que regenerar a igreja, óbvio, isso é outra discussão. Semana passada tivemos aqui outros encontros, vai ter, né, nesse sentido. Mas seria uma ferramenta necessária em dois sentidos, não só pela utilidade, mas também porque ela é a ferramenta do Criador. Luiz, todo se não tiver igreja, modernistas são que o décimo na cabeça. Se não tiver igreja para fazer essa recuperação cultural, principalmente como fomento espiritual, acabou. Não, o que tu quer? Ele acabou. Tá na decisão do Barroso, naquela situação do aborto. Eu peguei até para ler a frase que ele disse, porque eu me lembro que isso me chocou, que se a sua vida depende do sacrifício da minha liberdade individual, você perde. Essa é a frase literal saída da boca do Barroso, ele nem corou pra dizer isso. Então também a da boca do Bolsonaro. Assim, não dá pra não. Entendeu? Então, não dá pra não ter igreja. Exato. Se não tiver igreja para isso, se não tiver para dar esse norte de verticalidade, até mesmo, vou falar bem francamente aqui, através da Eucaristia mesmo. Sim. Cara, acabou. Se não tiver terço para se rezar para a revolução, acabou. Eu tô falando de ferramentas práticas mesmo. Digamos assim, é uma coisa que daria para encurtar até para 20, 30 anos.
essa, digamos, visão talvez utópica, né? Nossa, né? Eu acho que talvez, por exemplo, se um Opus Dei realmente acordasse, que o Opus Dei está dormindo, né? Você sabe, né? Então, assim, se a Opus Dei acordasse, funcionasse como fosse nos anos 60 e 70, e atuasse principalmente na formação de juristas, esse problema se resolveria em 20, 30 anos. Eles têm bastante essa coisa de formação de profissionais. Isso. Eu vou dizer. Esses países, principalmente Chile e Argentina, até metade dos anos 70, isso funcionou. Lá funcionou que nem um reloginho. E tem mais um problema também, porque na verdade o que acontece? Existe toda uma questão de se envolver nessa coisa, não política, mas de destino do país mesmo. Então tu vê pessoas que razoavelmente estão preparadas. Não seria aquela coisa maravilhosa que a gente esperaria, mas que é bem melhor do que nós temos aí, mas que não estão dispostas a entrar nisso. E tem uma outra coisa, né? Tem um contexto também. Tem um contexto tipicamente brasileiro. Exato. Você não tem que levar vantagem em cima de todo mundo. Por que, por exemplo, eu vejo, né, sendo bem sincero, assim, a gente diz que a Opus Dei está dormindo. Não é que a Opus Dei ela funciona nos outros países. Por que ela não funciona no Brasil? Não, os países não estão funcionando bem. Tá bem, nos outros países. Por que não funciona no Brasil? Porque o contexto brasileiro, ele é incompreensível para a espiritualidade espanhola e para a espiritualidade francesa. Não, desculpa, mas eu preciso falar isso aí, tá? Por que o IBP é tipo, os caras vêm com a radicalidade e tal, e a gente não compreende isso, porque é o contexto brasileiro, tá? Claro que o contexto brasileiro também tem aqueles ônus, né? Nós somos um país com tantos santos assim, tá? Mas a gente consegue, por exemplo, quebrar mais facilmente muita coisa com esse contexto. Por exemplo, vou falar um palavrão aqui também. Quando o Olavo ele ensina esse negócio assim, você não pode responder e entrar na narrativa em um debate de esquerda, né? Como está acontecendo nos Estados Unidos, os caras, Black Lives Matter, vai lá, saqueia e tal, quebra tudo. Né? Aqui no Brasil a gente nem entraria numa discussão dessas aí. Né? Por quê? Porque quanto mais o sujeito quer se levar a sério, uma hora dele diz, vai bater tudo. Né? A gente faz assim. Que bom. Isso é a parte boa brasileira, tá? Que a nossa falta de seriedade não permite a narrativa séria que o marxismo tenta colocar na história. A gente não leva isso a sério. Porém, tem um reflexo do espelho. Não, isso é o problema e ao mesmo tempo é o benefício. Não. Eu digo, mas dentro dessa própria deslegitimação por força de não levar a sério, a própria crítica também não é levada a sério. Muita gente fala assim, deslegitima ele, xinga Alexandre de Moraes, fala cara, não sei o que tá, mas a própria crítica também, aquilo lá não surte nada de muito. Mas a crítica hoje... gente lutando por ideais de grupos isolados e ninguém está pensando no bem da federação como um todo, do país como um todo. Sim. O grupo X quer saber dos benefícios do mas ninguém quer saber do Brasil como instituição. Isso aí o povo brasileiro só é patriótico na época da Copa do Mundo. Mas aí que tá, não é. Isso é uma minoria muito, mas muito distante do que o povo brasileiro como um todo, real, assim, que vive a realidade dura mesmo, é muito distante. Por isso que o povo brasileiro ele não consegue levar a sério isso. A sensação de patriotismo, de dever cívico no brasileiro já não existe. Não existe. Mas ainda assim, por exemplo, as tradições poéticas brasileiras, essa coisa da leveza, principalmente do carioca, né? Isso ainda está penetrando. Né? Não permite, por exemplo, que as narrativas elas não sejam levadas a sérias, a não ser que elas sejam realmente sérias. Eu não acho que é parte... Como tu disseste, aquela coisa, a quantidade de leis que existe no Brasil. Por exemplo, na Inglaterra tem lei barrando bruxaria que tem 700 anos. Tá. Mas é justamente porque não tá mudando. Mas lá na Inglaterra, pressupõe primeiro os costumes. Quantas leis existem em vigor no país? Tá, mas aí olha só. Com a nossa Constituição, que é relativamente nova. Só que olha só, tá? Posso responder? Sim. Na Inglaterra, um sistema é totalmente diferente do Brasil. Lá é o Common Law, é o sistema de costumes. Tu conhece a lei porque tu conhece os costumes. Né? E esses costumes, não é porque eles foram só aprovados pelo parlamento. Eles tiveram a adesão dos juízes, eles tiveram a adesão da sociedade, tiveram a aplicação, logo, eles são costumes. Lá não tem Constituição escrita. Nenhuma. Tu sabe a lei porque são os costumes. Tá? É por isso que, inclusive, os países britânicos
que tem o common law, eles são muito mais violentos na repressão policial do que os países, por exemplo, latino-americanos. Porque o latino-americano tem que dar toda aquela coisa, entra ainda nas narrativas dentro das instituições. No common law é o seguinte, se não barrar, isto vira o costume. E eles têm um medo tremendo disso. Cara, se tu roubar, assim, ó, se tu correr atrás do ônibus. Sim. Não corre atrás do ônibus, se tu perder ele no Canadá, na Inglaterra. Não faz isso. Sabe? A primeira coisa que os caras vão dizer assim, ó, que tu tá louco? Tu quer levar um tiro da polícia? Tu quer ir pra delegacia? Não alarma a situação, a população. Mas o tempo é mais violento, mas a polícia de Londres não usa armas. Não, sim, só que quando eu digo o seguinte, a liberdade deles é porque eles conhecem o direito deles. Sim. Nós não sabemos nem fazemos ideia. E nós, ao mesmo tempo, a lei nos dá. Não é só isso. São 13 mil leis. É a questão que... Tu acompanha as portarias do metro. IMETRO? Tu não sabe se o que tu tá fazendo não é crime. Olha só. Tá entendendo? Porque tem tanta lei. E até interessa não saber, né? Por exemplo, Um jeitinho dele. tu acompanha as portarias do IMETRO? As novas portarias do IMETRO? Nós já tínhamos uma discussão aqui com o Pedro que não entrava, numa tomada que não chegava. Me diz aí, tu acompanha as portarias últimas do IMETRO? Não. Mas a lei diz que tu acompanha. A lei diz que eu acompanho. Espero que tu acompanhe. Tu tem que ter conhecimento. Aí que tá, a lei presume que tu tem que ter conhecimento do negócio que é impossível. Ninguém pode alegar... E tu não tem liberdade nisso. Exato. Acompanha se o CONTRAN ele tá permitindo multimídia no carro ou não. Ou película do vidro, quanto é que é. Não tem como acompanhar. A película do vidro muda da noite pro dia. Às vezes tu pode usar a película mais escura possível daqui a pouco. Agora a gente mudou de carro, já de 3 anos pra cá já mudou também a lei da película, pra botar uma mais escura. Bota mais escura. Então assim, é uma palhaçada do tamanho. É por isso que o povo diz, vai de reto. Não, vai de meco. Vai de meco. Quer falar, Graça? Não, eu já tinha feito. Na questão de civismo, eu não acho uma resposta também hipotética para isso. Eu acho que não é a questão de civismo, até mesmo porque eu acho que ela é uma palavra contaminada. Não que ela foi contaminada, ela já traz em si vírus. A essência dela é o civilis. É o civilizar. Não, mas é no sentido de civismo, patriotismo, isso... Palavra moderna. Isso cheira a modernidade. Eu acho que não é por aí que se responderia. A questão, eu acho que a civilidade... Acho que cidadania é uma palavra talvez, eu acho que muito sequestrada, né? O PT, por exemplo, repetia cidadania. Estou falando na gênese mesmo. Eu acho que a questão, o que tinha de civilizar... No sentido de civilizar, o direito como civilizar, ele caberia no sentido de que tiver um sentimento identitário e não patriótico. Porque o mero patriotismo, ele é, digamos assim, ele é adesão a um regime jurídico que rege um país. Mas qual é que é a identidade do civil? A identidade do civil, ela pode, por exemplo, assim... Não. Qual é a identidade do civil? Aí tá. É ocidental! Sim, exatamente. É ocidental! Se houver um movimento identitário de se reconhecer como somos legatários do cristianismo e da... Mas é isso que eu tô tentando falar pra vocês. Então não é por civismo, não é por patriotismo. Mas é isso que eu tô tentando... Mas é isso que eu tô tentando falar pra vocês. Isso é resgatar. Isso aqui é o legado da civilização ocidental. Se hoje a gente não consegue... O que são os processos revolucionários globalistas marxistas? Eles são, na verdade, negar isso. Negar esse caráter. Então, quando a gente pega e vê o que é o civil é aquele que está civilizado. E aquele que está civilizado não é porque ele segue um conjunto de leis que a instituição tirânica, modernista, positivista, marxista pegou. É porque ainda existe um caráter impresso de uma sociedade ocidental. E querendo ou não, aquilo que realmente era o mais fundamental, ela continua presente. 10 mandamentos. Tá ali. Direito penal. Direito civil. Isso o povo brasileiro tem uma vantagem em relação aos outros. Porque, por mais que tenha essa desordem, falta de seriedade, etc e tal, o povo brasileiro, no fundo, no seu âmago mesmo, ainda é conservador. Ainda é. Ao contrário da experiência europeia que lavou a
alma do povo europeu, digamos assim. Muitos católicos europeus são católicos por tradição. E aqui, o católico brasileiro é uma bagunça. Ele, sei lá, morreu um parente, ele vai no centro espírita, faltou grana, ele vai na Universal, né? Essa bagunça toda, mas no fundo ele não perde, digamos assim, uma essência. Como se aqui houvesse, digamos assim, falando da alma do povo nesse sentido, como se houvesse uma ilha onde os dinossauros ainda estão vivos. Isso foi trazido no passado para cá e isso mais ou menos se preservou aqui, enquanto que no resto isso tudo foi exterminado. Eu acho que se fosse feito um plebiscito, por exemplo, falando do tradicionalismo, aquela coisa do conservadorismo, a respeito de aborto, por exemplo, a maior parte da população ia dizer ser contrário. Exato. Sim. Exato. E nisso o Brasil mas aí a gente entra em processo, mas aí a gente entra em processos históricos daí. O povo, por exemplo, em 64, as Forças Armadas elas entram depois que o Lacerda, que era um cara de direita, né, estava liderando a população, e só aí é que entram as Forças Armadas. E aí prometeram eleições em 6 meses. Ia se eleger certamente o Lacerda. Não aconteceu. Lacerda que é um gênio, inclusive, que se vocês forem ver, procurem depois uma entrevista dele no YouTube lá, que ele fala numa universidade americana, dá entrevista em inglês, né? Fala justamente sobre os jargões. O Brasil está se tornando a república dos jargões e ninguém está fazendo nada. Esse era o nível do cara. Depois caçaram ele, e depois na reforma partidária, né? Ou seja, do retorno dos partidos, só partidos de esquerda. O povo era de direita e as Forças Armadas fizeram uma redemocratização totalmente de esquerda. E totalmente pautada. Então, quando o general Heleno ele fala que as Forças Armadas elas têm realmente uma dívida com o país, elas têm mesmo uma dívida com o país. Não é que ele está falando, mas é outra. Não, tomara que saibam. Tomara que saibam a dívida que tem com o país. Tomara que saibam. E tomara que um dia caia assim, ó, na cabeça, por exemplo, que foram chamados para um governo, que era um governo de direita. Foi eleito para ser governo de direita. Não foi para botar o desmonte, né, os isentões, os carreiristas. Quase impossível. O problema é os militares tomarem o controle numa possibilidade e a tradição foi mantida, né? Infelizmente. Pessoal, eu acho que é isso aí, né, Jorge?